Olá, estamos no mês de agosto, o mês da campanha do Agosto Lilás. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para conversar com vocês sobre alguns detalhes da Lei Maria da Penha e sobre essa campanha Agosto Lilás. Né? Tenho certeza que muitos já ouviram falar a respeito dessa campanha que ocorre no Brasil inteiro. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização, né? Para conscientizar a sociedade a respeito do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha. Eu pergunto, vocês conhecem a história de Maria da Penha? Maria da Penha é uma mulher que mora em Fortaleza e que, no ano de 1983, ela sofreu dupla tentativa de feminicídio por parte do seu marido. E como era a relação de Maria da Penha? Maria da Penha, ela começou a namorar com Antônio Marcos Viveiro. No início, ele era um rapaz amável, educado e muito solidário com todos. E depois que ela se casou, que ela se mudou para Fortaleza e se casou e teve as filhas dela, ele começou a ser um rapaz intolerante, um rapaz explosivo e começou a maltratá-la. Ela começou a ser vítima, né, de violência e começou o ciclo, né, que é a fase 1, que é a fase da tensão, que é quando começa os xingamentos, a humilhar a pessoa, e aí passou para a fase 2, que é a fase das agressões corporais. Depois ela passou pela fase 3, em que o marido dela passou a ficar bonzinho novamente, a se tornar um rapaz carinhoso novamente, né? E ela viveu esse ciclo, né, de violência. Até que no ano de 1983, ela estava dormindo e ele deu um tiro nas costas dela. E por causa disso, ela ficou paraplégica. E aí passaram 4 meses, né, após ela ter feito 2 cirurgias, ter passado por um período aí de internamento, um período de tratamento, ela retornou para casa, né, para se cuidar e continuar, né, a melhorar. E aí foi quando ele deixou ela 15 dias em cárcere privado. E nesses 15 dias que ele deixou Maria da Penha em cárcere privado, ele tentou eletrocutar enquanto ela estava tomando banho, certo? E no ano de 1991, 8 anos após o crime, é que ocorreu o primeiro julgamento. E nesse julgamento ele foi condenado a 15 anos, certo? Mas ele saiu livre do fórum, ele não permaneceu preso, continuou livre. E aí, no ano de 1996, ocorreu um segundo julgamento. Ele foi condenado novamente, só que dessa vez a 10 anos e 6 meses de prisão. E aconteceu irregularidades no processo e a sentença não foi cumprida e ele permaneceu livre também. E é o que ocorria naquela época. Naquela época, os agressores cometiam os crimes, mas não existia uma lei para proteger a mulher e ficava impune. E foi aí que Maria da Penha, né, com tudo que ocorreu com ela, né, ela se uniu a ONGs, a movimentos feministas, e surgiu a Lei Maria da Penha, que é a lei de 7 de agosto de 2006. 7 de agosto de 2006. E essa lei, ela visa proteger as mulheres, né, combater a violência e proteger as mulheres. E de que forma protege as mulheres? Bom, a lei, primeiramente, ela conceitua a violência doméstica e familiar, né? Ela diz no seu artigo 5º que violência é toda ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, cause sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e dano patrimonial à mulher. E o interessante dessa lei é que muitos pensam que o agressor, né, tem que ser só homem. Não é. É errado. O agressor ele pode ser tanto homem quanto mulher. Agora, a vítima tem que ser sempre mulher ou quem se identifique como mulher. Então, essa é uma observação que muitas pessoas têm que se atentar. A vítima tem que ser sempre mulher ou quem se identifique mulher. Mas o agressor pode ser tanto homem como mulher,
Vou dar um exemplo, no caso de um casal homoafetivo, né? Um casal de lésbicas, em que haja uma agressão entre elas. Então, a agressora, nesse caso, ela é mulher, certo? Quais são os tipos de violência que são elencados nesta lei? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. São 5 tipos de violência que determina nesta lei. O que é a violência física? A violência física é toda conduta que se refere às agressões corporais, aquela que vai prejudicar a integridade física da vítima, né? Como bater, né? Puxar o cabelo, dar socos. Então, é a violência física. A violência moral é aquela conduta que vai ofender a honra da vítima, né? Ela vai humilhar, ela vai passar pelos crimes da calúnia, difamação ou da injúria, né? Calúnia, né? Que é quando você imputa a alguém um crime que ele não cometeu. A difamação, né? Quando você atinge a honra, e a injúria também, né? É um xingamento que você vai atingir a honra da mulher. Então, violência física, agressões corporais, violência moral, calúnia, difamação, injúria, humilhações. Violência psicológica, que é quando vai causar um dano moral, vai prejudicar, né, o psicológico da mulher, né, vai causar um dano psicológico na mulher, né. A violência patrimonial, que é quando corresponde a qualquer conduta que vai subtrair alguns bens da mulher, vai esconder os objetos pessoais dela, vai pegar coisas, acessórios, né? Objetos da vítima, vai tentar controlar o dinheiro dela. Essa é a violência patrimonial. E a violência sexual, que é a violência quando o agressor ele vai tentar obrigar a vítima a praticar relações sexuais, né, sem ela permitir, quando vai obrigar ela a abortar, quando vai obrigar ela a engravidar, vai obrigar a se prostituir, quando vai forçar a mulher a praticar algum ato sexual em que ela não permita, certo? Então, esses são os 5 tipos de violência que estão na lei. Gostaria de falar também sobre o ciclo da violência. Geralmente, a mulher que está passando por essa situação, ela passa por 3 fases, chamado ciclo da violência, que é a primeira fase, que é a fase ato de tensão, são os atos de tensão, xingamento, o agressor começa a humilhar e a xingar bastante a vítima, passa pela fase 2, que é a fase dos atos de violência, né, que já parte para agressão, mais do que xingamentos, né, passa a agredir, a ofender a integridade física da vítima, e a fase 3, que é a fase do arrependimento, em que o agressor se arrepende, fica bonzinho, passa por uma fase de lua de mel, e aí a vítima aceita, acha que está tudo bem, termina voltando para esse agressor, e ele continua bem até um certo período, e depois ele torna a fazer tudo novamente, e aí volta para a fase 1. Por isso que é chamado o ciclo, é o ciclo da violência. Fase 1, fase 2 e fase 3, né? Então, os detalhes interessantes dessa lei, que eu chamo a atenção de vocês, é justamente em relação à vítima, que ela pode ser mulher ou que se identifique como mulher, o agressor pode ser tanto homem quanto mulher. Segundo detalhe que eu chamo a atenção é em relação à coabitação. A violência, ela pode ser doméstica, familiar, ou pode ser também relações íntimas de afeto. O que é que significa isso, Rosa? Não precisa necessariamente o agressor morar na casa da vítima. Não precisa existir coabitação, basta que exista uma relação íntima de afeto. Me dê exemplos aí, te dou. No caso de brigas entre alunos de uma mesma escola,
No caso de casais, de namorados, que estudam numa mesma escola, eles não moram na mesma casa, né? Mas eles estudam na mesma escola e o rapaz agride a moça. Ou se for um casal de lésbicas, a moça ela vai agredir a sua companheira. Então, é um exemplo de violência, mas eles não moram na mesma casa. Um outro exemplo de violência doméstica é no caso da empregada doméstica que sofre algum tipo de violência por parte de seu patrão, por exemplo, né? Ela não mora naquela casa. Ela apenas vai lá porque é o trabalho dela. Então, no caso da empregada doméstica, também é um exemplo, né, de não coabitação, certo? Outro detalhe da lei, a violência pode ser praticada entre tios e sobrinhos, entre irmãos, entre tia e a sobrinha, prima com primo, né? Ou então, no caso assim de padrastos, né? Não tenham o parentesco, não é só entre parentes. Tem que ter a relação íntima de afeto, certo? Não precisa necessariamente ser parente, tá? No caso de um padrasto ou um tio de consideração, não é parente, mas pode configurar também a violência contra a mulher e se adequar à lei Maria da Penha. Então, são detalhes assim que é bom a gente divulgar para que todos possam cada vez mais conhecer, né, sobre o que é que tem nessa lei, certo? Então, são esses detalhes que eu chamo mais atenção em relação também às medidas protetivas de urgência, né? Caso você esteja passando por um período por essa violência, você pode estar buscando aí denunciar na Delegacia da Mulher, né? Aqui em Ilhéus tem a DEAN, lá na Avenida Litorânea, mas caso a sua cidade não tenha a Delegacia da Mulher, você pode estar procurando qualquer delegacia e fazer aí a sua denúncia, registrar a sua queixa e já pedir de imediato a medida protetiva de urgência para o afastamento desse agressor do lar, principalmente se for um lar que tenha criança, né? Inclusive, eu falo aqui também da aplicação da Lei Maria da Penha com a lei, o Instituto da Criança e do Adolescente, né? Existe essa aplicação subsidiária, né, da Lei Maria da Penha com o direito de família também, né? E com o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger as crianças e os adolescentes que estejam sendo maltratados, né? Que se enquadrem também a Lei Maria da Penha, porque pode ocorrer, né? E tem aqui e precise que ocorra o afastamento desse agressor do lar para que não continue agredindo mais essa criança. Então existe essa união, né? Essa aplicação da Lei Maria da Penha com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Lei Maria da Penha com o Código Civil, o Código Penal e o Direito de Família, certo? E essas medidas protetivas estão aí para serem aplicadas e em cada caso específico o juiz vai analisar direitinho e vai ver qual a medida e a medida adequada para aquele caso específico. Se existe menor, se não existe menor, se essa violência foi causada contra um menor, né? Se essa criança está sofrendo, está num ambiente ruim, né, em que precisa do afastamento desse agressor. Então, tudo isso, certo? Quero falar também sobre as redes de apoio, né? Se você está passando por algum tipo de violência, seja dentro de sua casa, seja na escola, seja numa casa em que você trabalha como empregada doméstica, porque, como eu te falei, não precisa ser necessariamente dentro de casa, pode ser fora de casa. Então, se você está passando por essa situação e você esteja numa situação de emergência, uma situação grave, você pode ligar para 190, que é a Polícia Militar, e buscar ajuda para que ela possa de imediato afastar esse agressor daquele local, certo? Caso você não esteja num período de urgência, você pode e quiser buscar assim informações de como pedir orientação em relação do que fazer, você pode estar ligando para 180, que é a central de atendimento à mulher, em que vão dar informações do que como você pode proceder se você estiver nessa situação, certo? Aqui em Ilhéus ainda não tem a Ronda Maria da Penha, mas em 4 municípios da Bahia já existe a Ronda Maria da Penha, né, em que é composta por guardas municipais, né, em que eles visitam as casas
de pessoas que foram vítimas de violência contra a mulher, que já estejam já com medida protetiva, né? E aqui em Ilhéus ainda não tem essa Ronda Maria da Penha, mas Itabuna já tem, né, que atende pelo telefone 153, certo? Então, resumindo, você pode ligar para 190, Polícia Militar, 180 para pedir informação, que é a central de atendimento à mulher, certo? Se morar em Itabuna, você pode ligar o 153, que é a Ronda Maria da Penha. Você só liga se você já tiver sobre a medida protetiva de urgência, certo? Ela não atende quem ainda não esteja sob a medida protetiva de urgência. E aqui em Ilhéus, você pode buscar a Delegacia Especializada da Mulher, que é a DEAN, a Delegacia da Mulher, que fica localizada na Avenida Litorânea, no Malhado, certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Alguns detalhes, né, importantes dessa lei. Acredito que eu tenha falado um pouquinho assim, pincelado, né, algumas partes principais. Gostaria de falar também sobre casas-abrigo, né? Existem muitos municípios aí que têm abrigos para mulheres que sofrem violência, né? E elas não podem retornar para casa, então elas ficam abrigadas numa casa, né? E passam um período lá até que ela possa retornar para o seu lar, certo? Além disso, tem as redes de apoio, que são a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB, que você pode também pedir um apoio, as secretarias de saúde, né, que tem um atendimento com as psicólogas, as assistentes sociais. Temos toda essa rede de apoio em que a mulher possa se sentir acolhida, né, e no momento assim de desespero, ela possa pedir ajuda. Então, não se cale, peça ajuda e caso você observe alguém que esteja passando por essa situação, se você puder ajudar e você não colocar em risco a sua integridade física, aí você ajuda de longe, né? Mas dando orientação e, de preferência, buscando ajuda com profissionais, com advogados, né? Defensores públicos, pedindo informações de como proceder, mas nunca colocando a sua vida em risco, certo? Se for para colocar a vida em risco, você não tem que agir com cautela e não se envolver muito no caso. Peça ajuda aí à polícia, tá? E eu sempre ressalto isso, fazer tudo com cautela, certo? No mais, acredito que eu já tenha falado tudo que seja assim de mais relevante, né, sobre a Lei Maria da Penha. Espero que vocês tenham gostado e vamos divulgar, compartilhar as informações, né, sobre o Agosto Lilás, essa campanha tão importante, né, que ocorre no Brasil inteiro nesse mês de agosto. Forte abraço e até mais.